formação de liderança, e ele foi falando. Aí eu falei, era o que a gente ia conversar, então fique à vontade para Deus te usar. Eu tenho certeza de que você vai ser muito bem instruído, muito bem capacitado, não só hoje, amanhã. Não conversa, gente, anota tudo que você puder, tá bom? Tenho certeza de que isso é um presente de Deus para a sua vida, amém? Vamos orar por eles, amém? Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor Rubens, obrigado pela vida do pastor Fábio, obrigado por suas esposas, suas famílias. Deus, obrigado pela graça que o Senhor tem trazido na vida desse homem de Deus. Obrigado, Senhor, por seu coração. Pedimos que o Senhor ministre de uma forma sobrenatural, que ele seja um canal de Deus para nós. E que venhamos também, Senhor, a ser instruídos naquilo que o Teu Espírito deseja, na formação e na capacitação de liderança. Em nome de Jesus. Amém. Ahora sí. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Deus abençoe, boas noites. No me pida más hasta que Él no se desocupe. Pode pregar, pastor. No me animo a hablar delante de tantos en portugués. Eu tenho vergonha de falar no meio de tanta gente português. Puedo tener alguna conversación por ahí, pero tan predicar ya todavía Bater no. um papinho pode ser, mas pregar não. Quiero decirle que estamos junto con mi esposa muy contentos y honrados por estar en esta noche aquí. Junto com a minha esposa, estamos muito felizes e honrados de estar com vocês aqui hoje. Y es un fin de semana medio especial este. Esse fim de semana é bem especial para nós. Porque es el último fin de semana que estamos aquí en Maceió. En la quinta estamos saliendo para Argentina. Ele está falando português ou espanhol? Porque outro final de semana estamos aqui e na quinta estamos voltando para casa. Y van a ser casi 45 días caminando por aquí. Já quase 45 dias estamos por aqui caminhando. Realmente ha sido un regalo de Dios porque ya llevamos casi 4 años sin venir. E foi um presente de Deus porque já fazia 4 anos que eu não vinha. Y poder estar y celebrar en este último fin de semana un seminario de formación. E poder estar com vocês nessa última semana nossa e ministrar sobre liderança, de formação de liderança. Realmente es un privilegio de parte del Señor. Realmente para nós é um privilégio da Y ha parte do Senhor. sido mi oración en todo este tiempo que Dios nos hable. E a minha oração nesse tempo é que Deus nos fale. Necesitamos que Dios hable, amén. Precisamos que Ele nos fale, amém? Que no sea ni la experiencia de Rubén ni la sabiduría de Rubén, sino Dios mismo hablando. Que não seja a experiência dele, nem a sabedoria deles, mas o próprio Deus falando. Porque lo único que nos interesa en este tiempo es Dios hablando. A única coisa que nos interessa hoje é Deus nos falando. Y sus líderes accionando. E seus líderes ativados. Un seminario de formación es muy diferente a un seminario de capacitación. Um seminário de formação é diferente de um seminário de capacitação. Porque la capacitación tiene que ver con herramientas, con el uso de herramientas. Porque a capacitação está relacionada a ferramentas e ao uso delas. Pero la formación Mas a formação tiene que ver con el carácter. está relacionada ao caráter, Tiene que ver con la profundidad del carácter. à profundidade do caráter. Así que usted tiene dos opciones ahora. Então você tem duas opções hoje. O se queda Ou você fica, o ahí está la puerta. ou a porta está lá. Porque Dios va a hablar fuerte al carácter. Porque Deus vai pegar forte no ¿Está caráter. dispuesto a quedarse? Ele está disposto a ficar conosco. Dígale que está a su lado, estamos en el horno. Diga a pessoa que está ao teu lado, ele está dentro do forno. Este es un tiempo muy especial. ¿Todos saben la noticia que hoy aconteció? Você sabe a notícia que aconteceu hoje? Quem sabe? Hoy partió delante del Señor un tremendo predicador, un tremendo líder. Hoje um tremendo pregador partiu para o Senhor. ¿Cuántos saben esa noticia? Quantos leram a notícia? Levanten la mano, quiero hacer un censo. Eu quero fazer um censo. Levante a mão quem leu essa notícia. Bueno, muchos saben que Timothy Keller partió con el Señor. O pastor Timothy Keller partiu hoje para o Senhor. Fundador de iglesias, Fundador de igrejas, escritor, un hombre de Dios, homem su de Deus, familia, sua família. ministró, formó pastores, formó líderes en todas las naciones. Formou líderes, pastores de todas as nações. Realmente un hombre de este tiempo. Realmente um homem que marcou esse tempo. Usado por Dios, Usado por Deus. formado por Dios, Formado por y Deus. que impulsó vidas al Que servicio. impulsionou vidas a servir. Ahora, la segunda pregunta es,
¿Quiénes conocen a George Weber? Eita, pastor. Quem conhece a George Weber. Weber? Quem conhece George Weber? Es el nombre que más... Ela? Alguém ali? Allá, ¿quién lo conoce? Quem conhece ali? ¿Alguien conoce a George Weber? Não, pastor Manassés apontou para ela, eu pensei que... Manassés é culpado aqui, viu? Manda. Es el hombre que más misioneros envió a las naciones de la tierra. Foi o homem que mais enviou missionários a todas as nações da terra. Es el fundador, o fue el fundador de Operación Movilización. Foi o fundador do Ministério Operação Mobilização. ¿Alguien conoce Operación Movilización? Quem conhece Operação Mobilização? Eu. Operación Movilización tiene barcos dando vueltas permanentemente al mundo con bibliotecas bíblicas, formando misioneros, capacitadores. Essa agência missionária tem barcos que dão volta no mundo inteiro com bibliotecas, formando líderes. Enfim. Y no le digo el próximo nombre porque tampoco lo va a conocer. Também não vou falar o próximo nome porque você também não vai conhecer. Pero tampoco puedo decir su nombre Mas tampouco eu posso dizer seu nome. porque él está vivo y trabaja en un campo muy sensible. Ele está vivo e trabalha no campo missionário muito sensível. Es un hombre que ha sido perseguido, É um homem que foi perseguido, golpeado, foi machucado, encarcelado. preso. A su familia ha vivido situaciones extremas. Sua família viveu também situações extremas. Tuvo que mantener encubierta a su hija porque amenazaron violarla varias veces. Tentaram estuprar sua filha várias vezes e teve que escondê-la. Y él tiene toda una red subterránea de iglesias que llegan desde su ciudad hasta 1 o 2 países más. Ele tem uma rede de igrejas subterrâneas que vai da sua cidade até 2 países mais. Nadie le conoce. Ninguém o conhece. Pocos conocen a George Weber. Poucos também conhecem a George Casi Weber. todos conocemos a Timothy Keller. Quase todos conhecemos Timothy Keller. Pero los tres tenían algo en común. Mas os três têm algo em comum. Los tres tenían algo en común. Los tres permitieron que Dios moldeara su carácter. Os três permitiram que Deus mudasse o seu caráter. Que Dios trabajara en su corazón. Que Deus trabalhasse no seu coração. Mire, si hay algo, muchas cosas ocurrieron en la pandemia. Muitas coisas aconteceram na pandemia. La pandemia desnudó muchas cosas. A pandemia desnudou muitas coisas. La pandemia trajo muchas cosas muy buenas. E trouxe muita coisa boa. Antes de la pandemia no teníamos tantas redes sociales, tanto movimiento, Antes da pandemia não tínhamos tantas coisas nas redes sociais. tantas presencias en las redes. E tanta coisa nas redes. Pero también trajo muchas cosas no tan buenas. Também trouxe coisas que não foram tão boas. Pero una de las cosas que desnudó la pandemia es el corazón de los líderes. Uma das coisas que a pandemia fez foi desnudar o coração dos líderes. La pandemia demostró que rápidamente tendemos a volver a hacer lo que veníamos haciendo. A pandemia demonstrou que nós voltamos a fazer o que fazíamos antes. Piense un poquito en su liderazgo, Pense um pouquinho sobre você como líder, en su llamamiento, no seu chamado, en sus nos dones. seus dons. Hemos vuelto, pareciera que la pandemia ya pasó hace 40 años atrás. Parece que a pandemia passou há 40 anos. Pero hace apenas unas semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud dijo basta. A OMS somente há uma semana disse que acabou a pandemia oficialmente. Entonces no hace mucho que pasó la pandemia. Então não faz muito tempo que passou a pandemia. Transitamos casi 2 años aprendiendo y descubriendo que el mundo cambió radicalmente. Durante 2 anos, agora que está percebendo que o mundo mudou radicalmente. Y estamos en el pie de algo absolutamente nuevo. Estamos aos pés de algo que está vindo muito novo, absolutamente novo. Históricamente hablando, Historicamente falando, humanamente hablando, humanamente falando, cambios radicales. mudanças radicais. Hoy Tesla, Hoje a Tesla, ¿cómo se llama el loquito este? como é aquele nome daquele doidinho lá que ele falou? Musk. Elon Musk. Búsquenlo en las redes hoy. Se você buscar nas redes sociais hoje, Él presentó una generación de androides que caminan mejor que yo. eles apresentaram uma geração de Android que caminha melhor do que eu, que anda melhor que eu. ¿En apenas cuánto? Em quanto tempo fez isso? En una semana. Em uma semana El aconteceu. mundo cambia. O mundo muda. Pero nosotros como líderes, Mas nós como líderes, entrando en un tiempo absolutamente diferente al 2020 y 2021, estamos entrando num tempo muito diferente de 2020 e 2021.
La pandemia desnudó que volvemos a hacer lo que teníamos haciendo. A pandemia desnudou que a gente voltou a fazer o que estava fazendo antes. La pandemia nos debió preparar para enfrentar como líderes este nuevo tiempo. A pandemia devia nos preparar como líderes a enfrentar esse novo tempo. De alguna manera nosotros tenemos que entender que si no cambio lo que estoy haciendo, De alguma maneira, eu preciso entender que se eu não mudo o que eu estou fazendo hoje, no veré nuevos resultados. eu não vou ter novos resultados. Y usted seguramente escuchó esta frase. E você com certeza já escutou essa frase. Es una frase muy nombrada. Si no cambias lo que estás haciendo, nunca vas a ver nada nuevo. É uma frase que diz: se você não muda o que você está fazendo, nunca vai ter resultado diferente. Pero en el liderazgo cristiano esa es un lado de esta moneda. Então, a liderança cristã é um lado da moeda. Porque del otro lado de la moneda del liderazgo, Porque no outro lado da moeda da liderança, la otra verdad es a outra verdade é: que si no cambio lo que estoy siendo, se eu não mudo o que eu estou sendo, no podré ser el líder para los próximos años. eu não posso ser um líder dos próximos anos. No es fácil cambiar lo que venimos haciendo. Não é fácil mudar o que a gente está acostumado a fazer. Agarramos un libro, nuevo método, nuevas A gente cosas. pega um livro com novos métodos, novas ferramentas. Y está bien. Isso está bem. Pero si no cambio quién soy, Mas se eu não mudo quem eu sou, si no hago ajustes en mi vida, se não há novos ajustes na minha vida, si no entiendo lo que Dios permitió durante 2 años en el mundo, se eu não entendo o que Deus fez em 2 anos neste mundo, si no miro con ojos de discernimiento espiritual lo que está aconteciendo, se eu não tenho discernimento espiritual para entender o que está acontecendo, no voy a poder cambiar lo que soy. não vou poder mudar o que eu sou. Y yo no me estoy refiriendo a mudar cosas que son de el ser hijo de Dios, el ser amado de Não estou Dios. falando de coisas como filho de Deus, ser amado de Deus, não é isso. No me estoy refiriendo a Não eso, estou me referindo a isso. sino a mi carácter. Eu estou falando do meu caráter. Mire, lo que la palabra dice de nosotros que somos líderes del reino. A palavra diz que nós somos líderes do reino. El Señor nos llamó para ser líderes del su reino, Ele nos chamou para ser líderes do seu reino, sirviendo en congregaciones locales, servindo numa igreja local. pero nuestro liderazgo es del reino. Mas nossa liderança é no reino. Si no entiendo esto, Eu não entendo isso. es como caminar mirando para abajo. É como caminhar olhando para baixo. Me voy a llevar a alguien puesto. Eu vou trombar com alguém. Dios nos llamó para ser líderes globales. Ele nos chamou para ser líderes globais. Servimos como líderes locales, Servimos na igreja local, pero lo que hacemos impacta de manera global. mas o que fazemos impacta de maneira global. A quien usted ministra, a quien usted sirve, a quien forma, discipula. A quem você ministra, serve, forma e discipula. Usted no sabe el impacto que puede hacer esa persona. Você não sabe a consequência do seu discipulado, o impacto que aquela pessoa pode fazer. Nosotros tenemos la gracia de parte del Señor de haber ido a países donde nos encontramos con discípulos nuestros siendo de impacto en las naciones. Nós temos a graça de Deus de ter discípulos nas nações da terra que tem muito impacto no seu país. Tenemos que cambiar lo que somos. Temos que mudar o que somos. Tengo que ser una persona diferente. Tenho que ser uma pessoa diferente. Líder diferente. Líder diferente. Mi alcance de liderazgo es el reino. Meu alcance de liderança é o reino. Mi impacto en el liderazgo es global. Meu impacto de liderança é na terra inteira. Pero también somos líderes generacionales. Mas também somos líderes geracionais. Y yo no estoy hablando de edades. Não estou falando aqui de idades. No me gusta esa separación de generaciones con letras, números y cosas Eu não raras. gosto dessa reparação de gerações por letra, números, A mí coisas me- estranhas. A mí me encanta ver las generaciones bíblicas. Eu gosto de ver as gerações bíblicas. La generación de Moisés, A geração de Moisés, la generación de Elías, a geração de la Elias, generación de Pablo, La generación de las Paulo. generaciones. Nosotros somos líderes generacionales. nós somos líderes A partir de geracionais. nosotros impactamos A partir de generaciones. nós impactamos gerações. Y tal vez eso no sea fácil entender. Isso não é fácil de entender, talvez. Tal vez eso hasta lo podemos trabajar desde la capacitación. A gente pode trabalhar nisso numa capacitação, Pero lo que no podemos trabajar desde la o capacitación que a gente não pode trabalhar a partir de uma capacitação es que somos líderes de legado. é que somos líderes de legado. Eso no se puede capacitar a nadie. Você não pode capacitar ninguém nisso. Somos líderes que dan legado a otros. Somos líderes que dão legado a outros.
Hasta aquí ahora yo no tengo ni idea de lo que va a pasar el mes que viene. Até agora eu, por exemplo, não tenho ideia do que vai acontecer no mês que vem. Porque en estos tiempos que cambia todo tan rápido, no sabemos lo que va a pasar mañana. Esse tempo está mudando tão radicalmente, não sabemos o que vai acontecer amanhã. En un mes y medio que vamos a estar fuera de mi país. No mês e meio que ficamos fora do meu país. Mi país cambió de manera radical. Meu país já mudou de maneira radical. Radicalmente. Ahora, lo que sí yo tengo que entender Uma coisa que eu preciso es entender que como líder de Dios, é que como líder de Deus, líder generacional, global, de reino, líder geracional, global e do reino, necesito generar un legado para dar, colocar en manos de otros. eu preciso gerar legado para colocar nas mãos de outros. Lo que soy yo es lo que lego, O que eu sou é o que eu lego, no lo que hago. não o que eu faço. Usted puede hacer muchísimas cosas Você pode fazer muitas y coisas muy buenas, e muito boas, pero usted no va a legar lo que hace. você não vai dar legado do que você faz. Usted lega lo que es. Você dá o que você é. Necesitamos dejar de ser los que nos movemos con métodos y modelos exitosos Precisamos deixar de ser aqueles que se movem por métodos e modelos de sucesso que hemos aprendido hasta este tiempo. e que a gente aprendeu até aqui. Y necesitamos ser el liderazgo que Dios profetizó para este tiempo. Precisamos ser a liderança que Deus profetizou para esse tempo. Necesitamos ser los líderes que Dios está llamando para preparar el camino del regreso del Señor. Precisamos ser os líderes que preparam o caminho da volta de Jesus. El liderazgo que Dios está preparando es un liderazgo que entiende que su llamado siempre fue ser un líder espiritual. A liderança que Deus está preparando para esse tempo é que aquela liderança que entende que Deus nos chamou para ser líder espiritual. Dios nos puso en una posición espiritual. Deus nos colocou numa posição espiritual. Por eso nuestro liderazgo trasciende fronteras, Por isso que a nossa liderança transcende fronteiras trasciende edades, e idades trasciende lo que hago. e transcende o que eu faço. Porque nuestro liderazgo es espiritual Que a nossa liderança é espiritual. y necesitamos recuperarlo. E precisamos recuperar isso. Por mucho tiempo, en los últimos 25 años, Nos últimos 25 anos, toda una batería de formación de líderes que van desde los coach hasta los hipercoach, toda uma bateria de geração de líderes que vai dos coaches aos hipercoaches, de los libros a los 25.000 maneras diferentes de ejercer el liderazgo. dos livros onde aplicam 25 maneiras diferentes de exercer a liderança. Y fue bueno, Isso foi muito bom. fue muy bueno, Foi muito bom. porque hasta aquí nos trajo. Porque nos trouxe até aqui. Pero no podemos entrar al tiempo que viene con métodos. Mas não podemos entrar nesse tempo que está chegando com métodos. La humanidad no necesita A métodos. humanidade não precisa de métodos. Necesita ver a Cristo en tu vida. Precisa ver a Cristo na tua vida. Necesita que los líderes manifestemos a Cristo. Que nós líderes manifestemos a Cristo. Eso es liderazgo espiritual. Isso é a liderança espiritual. Acompáñeme en Josué capítulo 4, verso 24. Me acompanhe em Josué, capítulo 4, versículo 24. Mire la esencia del liderazgo espiritual. Olha a essência da liderança espiritual. José 4, 24. Josué 4, 24 diz: Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Y Juan 17, 3. E o João 17, versículo 3, João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nos hemos olvidado que fuimos llamados a ser líderes espirituales Esquecemos que Deus nos chamou para ser líderes espirituais, y que nuestra misión es conocer a Dios que nossa missão é conhecer a Deus, y llevar a otros al conocimiento de la persona de e Dios, levar outros a conhecimento da pessoa de Deus, para que delante de Él sean transformados a la imagen y semejanza de Dios. para que diante dele sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Liderazgo espiritual es saber a dónde Dios quiere llevar a sus hijos Líder espiritual é saber onde Deus quer levar os seus filhos y ponernos delante de ellos e colocarmos diante deles y usando los métodos del reino, e usando os métodos do reino,
llevarlos a una total dependencia de Dios. levar esses filhos a uma total dependência de Deus. Y el lugar que Dios quiere llevar a su pueblo E o lugar que Deus quer levar o seu povo es una condición espiritual. é uma condição espiritual. Es una manera de vivir. Es un movernos en Dios. É uma maneira de viver e mover em Deus. Es la declaración del reino de Dios con nuestras vidas. É a declaração do reino de Deus através de nossas vidas. El objetivo, la meta del liderazgo espiritual O objetivo e a meta da liderança espiritual, es que aquellos que Dios puso en nuestras manos aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, conozcan al Dios verdadero que tudo isso conheça o Deus y verdadeiro. sean discípulos de Cristo. E esse discípulo nosso seja o discípulo de Cristo, No mi discípulo. não meu discípulo. No mi discípulo. Não meu discípulo. Nos llenamos de orgullo. A gente se enche de orgulho. Ah, tengo tantos discípulos. Eu tenho tantos discípulos. Aquí está el argentino formador de discípulos. Aqui está o argentino formador de discípulos. Cuando perdemos la vista de lo espiritual, Quando a gente perde a vista, hacemos fotocopias de nosotros. quando a gente perde o espiritual, a gente faz xerox de nós mesmos. Fotocopias de nosotros. Se faz xerox de nós mesmos. Pero cuando entiendo que Dios me llamó Quando eu entendo que Deus me chamou y me confió vidas, e me confiou vidas, vidas, no números, não números, no una lista, não a lista, vidas, mas vidas, para que les ayude a llegar a Cristo, para que as ajude a chegar até a ser Cristo transformados por e Cristo. ser transformado por Cristo. El liderazgo espiritual nunca apuntó a dirigir planes, A liderança espiritual nunca nos apontou a conduzir planos, a desarrollar métodos. a desenvolver métodos. El liderazgo espiritual es aquel que transformado porque camina en intimidad con Dios, Líder espiritual é aquele que é transformado porque caminha em intimidade com Deus. muestra en su vida Ele demonstra através da sua vida que a pesar de haber sido lo que fuese, que, apesar de ter sido aquilo que você foi no passado, hay un Dios que transforma vidas há um Deus que transforma vidas y puede llevar a otros allí. e pode levar outros onde você está também. Este es el tipo de líderes que Dios quiere formar en este Esse é o tiempo. tipo de líder que Deus quer formar nesse tempo. Mire, podemos lograr que las personas nos obedezcan, Podemos conseguir que as pessoas nos obedeçam, que hagan lo que les pedimos, que façam aquilo que a gente que pede, desarrollen lo que creemos. que eles desenvolvam aquilo que a gente acredita que eles precisam desenvolver. Pero si no hay transformación en vidas, Mas se não há transformação na vida deles, si aquellos que están conmigo no son transformados por Dios, se aqueles que estão comigo não são transformados por Deus, fracasé. eu fracassei. No nos gusta el fracaso. A gente não gosta do Nos fracasso. encantan que nos digan, usted es un super líder. A gente gosta quando as pessoas falam, você é um super líder. Diga que está a su lado, usted es un super líder. Aí diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um super líder. Dígaselo. Diga isso. Seguramente le sacó una sonrisa. Com certeza ele te deu um sorriso. Usted es un super líder. Você é um super Nos líder. encanta escuchar A gente eso. gosta de escutar isso. Pero si las personas a las cuales Dios me confió Mas se as pessoas que Deus me confiou no están siendo transformadas por Dios, não estão sendo transformadas por Ele, no están haciendo conocer a Cristo en sus entornos, as pessoas não estão fazendo Jesus ser conhecido através da sua vida, do seu entorno, fracasé. eu fracassei. Porque nunca se trató de cantidad de like Que- o de seguidores, Nunca foi de você ter muitos likes ou muitos seguidores, sino de dejar un legado. mas sim deixar um legado. Y acompáñenme en Números 27, Você me acompanha na leitura de Números, capítulo 27, del 25 al 19, do al 25, 20. do Número 27, do 15 ao 20, que diz: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Dios le dice esto a Moisés Deus disse isso a Moisés,
después de decirle que no va a entrar a la tierra prometida. Depois que disse a Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. Después de decirle que no hizo lo que tenía que hacer. Depois que disse a Moisés o que ele deveria fazer ou não fazer. Y a pesar que Dios le permitió llevar hasta el borde de la tierra prometida al pueblo, Deus permitiu Moisés levar o povo até a margem da terra él prometida. no pudo entrar. Mas ele não pôde entrar. Él no pudo conquistar. Ele não pôde conquistar. Pero Dios en su amor y su misericordia le dice lo que tiene que hacer. Mas Deus, por sua amor e misericórdia, deu as direções que ele deveria fazer. Y permítame decir algo, yo no quiero ser la generación de líderes que quede en el borde. Olha só, eu não quero ser uma geração de um líder que só fica na margem. Yo no quiero quedarme en la frontera de lo que Dios va a Eu não hacer. quero ficar na fronteira daquilo que Deus vai Si fazer. hasta aquí llegamos, Se até aqui chegamos, si sobrevivimos una pandemia, se sobrevivemos uma ¿cómo vamos a pandemia, quedarnos en el límite? como que vai ficar no limite? Dios tiene algo para Deus nosotros. tem algo para nós. Si hasta aquí estamos Se vivos, chegamos vivos até aqui, Dios tiene más para tu Deus vida. tem mais para a tua vida. No te quedes en el límite. Não fique no seu No te limite. quedes en el borde. Não fique a bordo das coisas, a Dios quiere margem. que vayas. Deus quer que você vá além. Pero tal vez ya no como Moisés, sino como Josué. Mas não como Moisés, mas sim como Josué. En el versículo 20 es interesante. O versículo 20 de Josué 17 é interessante. Dios Números le 27. dice que ore por Josué, Números 27 e 20 diz que imponga sus manos. que olhe para Josué e impõe suas mãos. Y en el verso 20 dice, y pondrás tu autoridad sobre O él. versículo 20 diz, e coloque a sua autoridade sobre ele. La palabra autoridad ahí, A palavra autoridade nesse en el, texto, en el original, no original, es dignidad. é dignidade. Colocarás sobre él Colocará tu sobre ele dignidad. tua dignidade. Y la palabra dignidad significa E a palavra dignidade la significa cualidad moral que inspira respeto, qualidade moral que inspira respeito, que inspira honra, que inspira honra, que inspira nobleza, que inspira nobreza, que inspira valor, que inspira valor e coragem, que inspira coraje, que inspira coragem que inspira autoridad. e que inspira autoridade. Dígame en qué seminario se estudia eso. Onde é que você estuda isso? Em que seminário? ¿En qué instituto bíblico se estudia Em eso? que instituto bíblico você estuda esse tipo de liderança? Moisés legó sobre Josué Moisés deu um legado a Josué. lo que el mismo Dios le dio en la zarza O ardiente. mesmo Deus deu para ele isso lá na sarça ardente. La dignidad de Dios vino sobre Moisés. A dignidade de Deus veio sobre Moisés. El que le decía, no sé hablar bien, Aquele que falava, eu não sei falar, tengo miedo de ir, eu tenho medo de ir. pero mira, me vengo 40 años siendo demolido por vos. Ó, veja, há 40 anos eu estou sendo Pero demolido Dios por le você, dijo, Deus. y la dignidad de Dios fue sobre E a Moisés. dignidade de Deus veio sobre ele. Y fue a Jetro, su suegro. E foi até Jetro, seu sogro. Me encanta Eu eso. gosto muito dessa ¿Sabe por qué passagem. me gusta eso? Sabe por que eu gosto disso? Porque Dios mismo le habló ese mismo día por ahí haber agarrado su cosa e ido. Mesmo Deus falou com ele, porque naquele dia ele podia pegar suas coisas e ter ido embora. Pero él honró a su suegro Jetro. Mas ele honrou seu Y sogro le dijo, Jetro. Dios me E habló. disse, Deus me falou. ¿Y Jetro qué le dijo? E Jetro que ele disse, Anda en paz. vá em paz. Y cuando nosotros entendemos esto, de que hay una realidad que el líder espiritual lega e imparte dignidad. Quando a gente entende que o líder espiritual, ele imparte dignidade, ¿Quién nos dijo que el liderazgo son títulos y puestos en una iglesia? quem nos diz que liderança é título ou função posto dentro da igreja? Tal vez en una época de la historia de la iglesia sirvió, funcionó. Talvez isso serviu para uma época da igreja, Pero en ese tiempo, en un tiempo tan diferente, mas num tempo tão diferente. el mundo necesita ver nuestra dignidad. O mundo precisa ver a nossa dignidade. Nuestras vidas deben inspirar vidas. As nossas vidas precisam inspirar outras vidas. No dar órdenes. Não dar ordens. Yo debo inspirar Eu respeto. preciso inspirar respeito. Debo inspirar que me Eu honren. preciso inspirar que me honrem. Inspiro honra. Eu também inspiro No honra. exijo Eu não honra. exijo honra de ninguém. Nobleza, Nobreza, coraje, valor. coragem e valor. Los líderes espirituales generan de sus lomos hombres y mujeres dignos. Os líderes espirituais eles geram dos seus lombos
homens e mulheres dignos, para continuar la tarea que Dios asignó. para continuar a tarefa que Deus lhe deu. Nunca cambió. E ele nunca mudou. Ir y hacer discípulos E fazer en las discípulos naciones de la nas tierra. nações da terra. Nunca cambió esa tarea. Essa tarefa nunca mudou. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, que diz: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ahí vemos la acción del legado de Moisés sobre Josué. Aí você vê a ação do legado de Moisés sobre Josué. Lo que produjo fue sabiduría. O que produziu foi sabedoria. Lo que Dios legó a Moisés, Moisés lo legó a su O que discípulo. Deus legou a Moisés, ele legou aos seus discípulos. Vemos que lo impartido sobre Josué Ele impartiu sobre Josué. se accionó en el momento justo como un líder justo. Aquilo que ele impartiu com Josué foi ativado num tempo justo, perfeito. Josué capítulo 3, versículos 5 y 7. Josué capítulo 3, versículos 6 e 7. Josué capítulo 3, versículos do 5 ao 7. Josué do 5 ao 7. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. La primer orden que da Josué como líder A espiritual primeira ordem que Josué, como líder espiritual, deu. no fue afilen las espadas, Não foi afia de no espadas. fue preparen los carros Não de foi guerra, prepare os carros de guerra. fue santifíquense. Foi santifiquem-se. Hemos menospreciado la santidad en la casa. Nós temos menosprezado a santidade na casa. Y siempre digo, yo no hablo de grandes pecados, Eu não estou falando aqui de grandes pecados. porque son las pequeñas zorras las que echan a perder la viña. São as pequenas raposinhas que faz perder a vinha. La primera orden fue A santifíquense. primeira ordem de Josué, como líder espiritual, foi La santifiquem-se. segunda orden, traigan la presencia de Dios delante del pueblo. A segunda ordem foi: coloque a presença de Deus na frente do povo. Y entonces Jehová dijo, Então Jeová disse: van a entender vocês vão que entender hay dignidad sobre tu vida. que há dignidade sobre a tua vida, Josué. Ahora, Agora. usted me está escuchando hablar de la palabra legado. Você está me escutando falar sobre a palavra legado. ¿Qué es legado? Mas o que é legado? ¿No se preguntó qué es legado? Você nunca se perguntou o que é? Porque vengo hablando de legado. Porque a gente vem falando sobre legado. ¿Qué realmente es legado? Mas o que realmente é legado? Hagamos un Legado. poquito de historia. Vamos falar um pouco de história. El legado era un título. En la antigüedad era un título, un nombramiento. Legado era um título na antiguidade, uma nomeação. El legado era una persona a la cual un rey o un emperador nombraba para representar lo que él era. Era uma pessoa que o rei ou imperador nomeava para representar o próprio rei ou imperador. De ahí surge la palabra dignatario. Daí vem a palavra dignatário. El legado era una persona que representaba la dignidad del rey. O legado era alguém que representava a dignidade do rei. Era una persona, no algo que se daba. En el original, en el origen, en la historia, era una persona. No original, na história, era uma pessoa, não que você dava, ou um título, algo assim. Era mucho más que un embajador. Era muito maior que o embaixador. Esta persona era el que separaba y era verlo al mismo rey. Era alguém que chegava e a pessoa recebia como fosse o próprio rei. Los embajadores pueden hacer algunos negocios, Os embaixadores podem fazer algumas pero coisas, siempre tiene que dar el visto bueno al rei. mas tem que dar a informação relatória ao rei. El legado no. Mas legado não. El legado podía decidir por el Ele rey, podia decidir pelo rei. porque representaba lo que el rei era. Que representava o que o La próprio rei dignidad era. del rey. A dignidade do rei. Con los años, con los siglos, Com os anos e os séculos que vieram. esta palabra se utiliza para cuando quiero decir yo voy a legar, dar algo a alguien. Essa palavra mudou para que eu vou legar ou dar algo a alguém. Pero nosotros tenemos una confusión.
Mas a gente tem uma confusão aqui. Confundimos la palabra legado con la palabra herencia. Confundimos a palavra legado com a palavra herança. Y son totalmente E diferentes. são diferentes. Las herencias se reciben, sea o no merecedor de una herencia. A herança você recebe se você é merecedor ou não. ¿O no es verdad? Ou não é verdade? Usted la recibe. Você a recebe. Hay hijos que no honran a sus padres. Há filhos que não honram seus pais. Sus padres mueren, sus padres mueren Seus pais morrem y reciben la e herencia. aquele filho recebe a Y herança. por más que el otro hijo que lo honró se queje, se enoje y vaya a la E por mais justicia, que o irmão fique chateado porque honrou seus pais, ese hijo que no honró va a recibir herencia. o filho que não honrou vai ser bem igual ao seu Las filho que honrou. herencias se reciben. As heranças se recebem. El legado es algo intencional. O legado é algo intencional. Es lo que alguien tiene É o que uma pessoa tem y da sobre alguien en especial e dá sobre alguém especial, para que eso continúe en el tiempo. para que aquela pessoa continue aquilo que ele tinha. Le voy a contar una historia. Vou te contar uma história. Una de las viñedos más antiguos en Argentina. Uma das vinhas mais antigas da Argentina. Es uno de los primeros viñedos que se plantaron en mi país, en la región de la cordillera de los Andes. É uma das vinhas mais antigas do meu país, na Cordilheira dos Andes. Es conocida como la bodega La Abeja. É conhecida como a bodega A Abelha, La Abeja. Es una bodega tremenda, antigua, preciosa. É uma fábrica antiga e preciosa. Los edificios, la calidad del vino que A producen. qualidade de vinho que eles produzem, a edificação. El fundador de esa bodega fue un francés que vino por el año 1890 y tantos. Foi um francês que fundou a 1800 e tanto. Era un hombre de mucho dinero. É um homem que tinha muito dinheiro. Se vino para el lado del Suramérica Ele veio aqui para a América do Sul. y llevó unas cepas, unas plantitas de viñas. Ele levou umas sementes, umas plantinhas da vinha Las de lá, plantó da y el França. clima hizo que prosperaran. Ele plantou e o clima ajudou e prosperou aquela vinha. Y los primeros 30 años del siglo XX la bodega despegó Nos tremendamente. primeiros 30 anos do século XX, Amasó su fortuna. ele teve uma grande fortuna porque cresceu muito o seu Y negócio. tuvo 3 hijos. E ele teve 3 filhos. Pero alrededor del año 1930 y tantos, él se enferma gravemente. Em 1900 alguma coisa, ele ficou doente gravemente. Y evidentemente él sabía que iba a morir. Ele sabia que ia morrer. Y decide regresar a Inglaterra. E decide voltar para a Inglaterra. En ese tiempo el viñedo ya tenía alrededor del viñedo una ciudad. Já tinha ao redor daquele vinhedo já uma cidade inteira. Una ciudad próspera había nacido. Próspera, tinha nascido uma cidade próspera ao Entonces redor. él llamó a sus hijos Ele chamou seus filhos. y les dijo, yo me voy a Francia, Ele disse: eu estou indo embora para a sé França. que voy a morir, Eu sei que vou morrer. tengo una enfermedad, Eu tenho uma doença. les voy a dar mi herencia. Então já vou deixar minha herança para Y le dio vocês. cientos de miles de plata a ellos. Deu centenas de milhares e milhares de dinheiro para eles. Pero llamó al hortelano, Mas chamou o jardineiro, al que cuidaba las viñas, que cuidava das vinhas. un simple campesino, Um simples camponês. y le legó E ele legou la viña. e deixou o legado da vinha. Nadie se acuerda de los hijos del francés, Ninguém lembra hoje dos filhos do francês. pero todo el mundo sabe Mas todo mundo sabe la calidad de lo que se produce en esa a bodega. qualidade que se produz naquele negócio. Porque naquele ese vinhedo. hombre Porque aquele homem legó intencionalmente legou intencionalmente en la vida de alguien na vida de alguém que tenía su mismo corazón, que tinha o seu próprio coração. no por el dinero, Não por causa do dinheiro, sino por la huerta. mas não por causa da vinha. Y hoy es una de las huertas una de las bodegas que más premios a nivel mundial está ganando. E esse negócio ganha mais prêmios a nível mundial. Eso es legado. Isso é legado. Un líder espiritual es un líder de legado Um líder espiritual é um líder de legado, que piensa en generaciones, que pensa em gerações, que sabe mirar mucho más adelante que sabe olhar muito além y que entiende que debe buscar a otro que tenga su corazón e entende que tem que buscar pessoas segundo o seu coração
para dar, poner en él para dar e colocar nele lo que Dios le o confió. que Deus lhe confiou. Muchos de nosotros Dios nos confió grandes cosas A muitos de nós Ele confiou grandes coisas. y ninguno de nosotros tiene comprado el próximo minuto. E ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Você não comprou. ¿Quién va a continuar tus sueños en la tierra? Quem vai continuar teus anos na Si terra? seguís siendo lo que fuiste, Se você continuar sendo o que você sempre foi, si seguís pensando que sos un líder local, se você acredita que você é um líder apenas local, si seguís enfocado en hacer se cosas, você fica focado somente em fazer coisas, todo va a quedar aquí. tudo vai ficar aqui. Pero si entendés el peso de tu llamado, Se você entender o peso do seu chamado, lo digno de tu llamado, a dignidade do teu chamado, la dignidad que se te fue puesta sobre tu a vida dignidade que foi colocada sobre você, cuando te apartaron para el ministerio, quando te separaram ao ministério, empezás a formar un legado para dar a alguien. você começa a preparar um legado para dar a Sé outra un buen pessoa. administrador de lo que Dios te dio. Seja um bom administrador daquilo que Deus te deu. Hasta antes de la pandemia, Até antes da pandemia, pensábamos ahí nomás, nós, 1, 2 o 3 años, teníamos sueños, há 2 anos atrás eu tinha muitos sonhos, planificábamos mucho. eu tinha planificado tanta coisa. Y no digo que no lo tenemos que seguir haciendo. Eu não digo que nós não deveríamos fazer isso, devemos Tenemos sim. que seguir haciendo, Precisamos fazer planificações, pero no de la manera que la planejamentos, venimos. mas não da maneira de antes, não. No siendo quienes éramos, Não como nós éramos, sendo que nós éramos, con una mirada finita, com uma visão curta, local. local. Asistes en una célula, Você está numa célula, vos estás impactando el mundo. você está impactando ali na sua Así estés célula. pastoreando una congregación de 10, Mesmo que você esteja pastoreando uma igreja com 10, estás impactando você pode generaciones. estar impactando gerações. Así estés sobre una congregación de miles, Mesmo que você esteja com uma congregação de milhares, estás impactando você el também mundo, estará impactando o mundo. generaciones. Gerações. Por eso tenemos que ser líderes espirituales. Por isso que precisamos ser líderes espirituais. Y un líder espiritual honra a Dios. E o líder espiritual honra a Deus. Escuche bien, Escute bem. escuche bien. Un líder espiritual honra a Dios en lo secreto, No secreto. porque públicamente hemos aprendido a maquillarnos muy bien. Porque publicamente se maqueia muito bem. ¿O no es verdad? Ou não é verdade? ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados? Levanten Quando su mano. vocês foram traídos, levante sua mão. Yo levanto mi mano, Eu levanto a minha mão, hein? Sou o primeiro. especialmente en este tiempo de pandemia. Principalmente nesse tempo de pandemia. ¿Cuántos de nosotros han hablado mal a aquellos que se sentaron en nuestra mesa? Quanto nós temos falado mal daqueles Levante su mano. que Yo sentaram he na nossa sentado mesa? en mi mesa gente que salía y hablaba mal de mí Eu después. sentei na minha mesa, sentaram gente Bueno, que eu quando sei- saíram falaram mal de mim depois. Perdón, yo sé que esto no pasa acá. Perdão, eu sei que isso não acontece aqui no Eso Brasil. pasa en Só Argentina. acontece lá na Argentina. Un líder espiritual honra a Dios en lo secreto, Um líder espiritual honra a Deus no secreto, donde nadie lo ve, onde ninguém o vê. donde en el silencio, sabiendo que está Dios, Porque no silêncio ele sabe que Deus está ali. mantiene la misma vida que en lo público. Ele mantém ali no privado a mesma vida no Un público. líder espiritual que deja un legado Um líder espiritual que deixa um legado. es el que tiene una vida de amor, Esse aí que tem uma vida de amor, que ama a su amigo, que ama seu amigo, a su parcero, ao seu parceiro, pero ama a su enemigo también. mas também ama o seu inimigo. Sabe poner la otra mejilla, Ele sabe colocar a outra face. sabe amar al que le maldice. Ele sabe amar aquele que amaldiçoa ele. Un líder espiritual Um líder espiritual no es aquel que sabe mucho de la não é escritura, aquele que sabe muito da palavra, sino el que tiene una vida devocional, mas é aquele que tem uma vida devocional, que todos los días que todos os dias es inspirado en la lectura de la palabra, é inspirado na en la leitura da oración, palavra, en la oración, na oração, en la relación íntima con numa Dios. relação íntima com Deus. Una vida de honra, una vida de amor, una vida de devoción Uma vida de honra, de amor e de devoção. y una vida de quebrantamiento. E uma vida de quebrantamento. El quebrantamiento es reconocer mis limitaciones. Quebrantamento é reconhecer as minhas limitações. Un líder espiritual sabe qué es lo que le quiebra, Um líder espiritual sabe aquilo que quebra ele. reconoce sus limitaciones. Reconhece suas fraquezas e suas limitações. Necesitamos recuperar el ser esto, Precisamos recuperar, fazer isto. dejar de mirarnos al espejo y decir
Qué bueno, Rubencito, cuántos logros lograste. E precisamos parar de olhar para o espelho e dizer: parabéns, Rubem, como você conseguiu tanta coisa. Sino mirarnos a la cruz. Se não olhar para a cruz. Mirarnos a la cruz. E olhar para Y nós pela ver cruz. cuánto nos parecemos a aquel que dio su vida por nosotros. E ver quanto nós parecemos com aquele que deu sua vida por nós. ¿Qué nos enseñó la pandemia? O que nos ensinou a pandemia? Que nos acomodamos a modelos, Que nós acostumamos com modelos buenos o no tan buenos. bons e às vezes não tão bons. Pero el Señor un día dijo 2020, O Senhor disse um dia, em 2020, le mandó un reset a todos los modelos. Ele fez um reset em todos os modelos. ¿O no? Ou não foi assim? Dejamos de hacer todo lo que hacíamos. A gente deixou ¿O de no fazer fue tudo verdad? que a gente fazia. Não Las foi luces verdade. de la plataforma se apagaron. A luz do palco se El apagou. sonido por meses no funcionó. O som por meses ficou desligado. Las células no podíamos reunirnos. A gente não podia se reunir nas células. Pero Dios siguió siendo el mismo. Mas Deus continuou sendo Y o la mesmo. iglesia siguió avanzando E a igreja igual. continuou avançando igualmente. Dios demostró que nos acomodamos a modelos. Deus demonstrou que nós estávamos acostumados a modelos. La pandemia nos llevó a renovar nuestra vida de oración, ¿o no es verdad? A pandemia nos levou a renovar nossa vida de oração. Foi ou não foi? Los primeros meses de oración orábamos, recontra orábamos porque no sabíamos qué pasaba. A gente orava porque não sabia Ou não? o que ia acontecer. Las personas se morían. As pessoas estavam morrendo. ¿Y qué hacíamos? O que a gente fazia? Orábamos. A gente orava. Renovó nuestra oración. Renovou nossa Por oração. temor, aunque sea. Por medo que seja, Pero renovó nuestra oración. mas renovou. Pero antes, Mas antes, nuestras vidas de oración eran débiles. nossas vidas de oração eram fracas. La pandemia desnudó que era muy fácil copiar y pegar mensajes. A pandemia também ela desnudou que era muito fácil copiar mensagens. Porque hacíamos muchas cosas. Porque a gente fazia muitas coisas. Y bendito San Google. E benedito Santo Google. Ahí entrábamos, poníamos algo y copiábamos y pegábamos y dábamos alimento fresco al pueblo. A gente pegava as pregações dali e dávamos alimento fresco, entre aspas, ao Yo povo. sé que eso no pasa acá. Eu sei que não acontece isso aqui no Pero Brasil. ¿sabe cuál es mi miedo? Sabe qual é o meu medo? Que ahora dejemos de copiar y pecar. Que a gente Y pare de copiar y pegar. de copiar e colar. Y empecemos a dejar que la inteligencia artificial predique por nosotros. E agora permitir que a inteligência artificial pregue por nós. Yo no le estoy diciendo que no la use. Não estou falando para você não usar. Úsela, Use-a. investigue, Investigue. vea de qué se trata. Veja o que se trata primeiro. Pero la única inteligencia que usted necesita para un mensaje de Dios Para a única inteligência que você precisa para fazer uma mensagem de Deus es la que inspira a Dios Espíritu é o Santo, Espírito Santo que nos a inspira. sus líderes Que espirituales. inspira nós, líderes espirituais. La pandemia demostró A pandemia demonstrou que nos alejamos de los pies de aquellos a los que le debíamos lavar los pies. que nós ficamos longe daqueles que deveríamos lavar os seus pés. Que nos pusimos lejos de aquellos que Dios puso en nuestras manos. Que a gente ficou longe daqueles que Deus colocou em nossas mãos. La pandemia demostró que dañamos a nuestras familias. E também a pandemia mostrou que a gente machucou nossa família. Porque antes corríamos en el ministerio. Aí eu antes estava correndo no Íbamos e ministério. veníamos. A gente ia fazer tanta No coisa. teníamos tiempo para los chicos, Não tinha tempo para para la criança. familia, para la esposa. Não tinha tempo para Ay, família, todo, para todo, esposa. todo, acá, va, pum, pim, pam. Y Fazia de um monte de coisa. pronto, E logo, 5 perfectos desconocidos adentro de una casa. aí tinham 5 desconhecidos dentro de uma casa. ¿Quién es ese chico que está ahí? Quem é esse tico, essa criança tão grande que está ali? Soy tu hijo, padre. Sou teu filho, pai. ¿Y quién es esa mujer que está Quem é ahí? aquela mulher que está ali? Es la suegra que le agarró la pandemia adentro. É a sogra que trouxe a pandemia para dentro de casa. ¿O no es verdad? Ou não foi verdade, irmãos? Yo sé que no pasó aquí, Eu sei que não aconteceu aqui, pero en Argentina mas lá na Argentina, varios problemas en los esposos surgieron durante la pandemia. vários problemas com os maridos, esposos. La durante a pandemia demostró A pandemia demonstrou que nos creíamos fuertes, que a gente acreditava que era forte, super líderes. super líderes. Y el que se cree fuerte, E aquele que se acreditava ser forte, mire que no caiga. aquele que está de pé, ¿Sabe lo cuidado para que não caia. yo no tuve COVID. Eu não tive Covid, Gracias al Señor no tuve COVID. graças a Deus. Pero Dios me demostró Mas Deus me demonstrou que después de
más de 40 países, Depois de mais de 40 países que eu más de andei, tantas de organizaciones, tantas organizações que eu de participei, cientos de mensajes de predicados. centenas de palavras, pregações pregadas. Un simple mosquito Um simples mosquito me picó y me dio dengue. me picou e me deu dengue. Y ahí estaba el predicador. Aí estava o pregador internacional de 40 países. Un simple mosquito Um simples mosquito derribó todo mi orgullo, derrubou todo o meu orgulho, todo mi currículum, todo o meu currículo, todas mis ideas, todas as minhas todos ideias, mis planes. meus planos. Y durante 15 días Durante 15 dias era fiebre, fiebre y más fiebre. era febre, febre, mais febre. La pandemia A pandemia nos tiene que hacer pensar cómo veníamos siendo líderes tem que nos fazer pensar como era nós como líderes, para empezar a ser los líderes que Dios va a usar en este tiempo. para a gente ser o líder que Deus quer usar nesse Ahora, tempo. usted me podrá preguntar, pero crecimos en ese Você tiempo. pode perguntar, mas nós crescemos Claro nesse tempo. que sí. Claro que sim. Crecimos, tuvimos éxito, Tivemos sucesso, pero no sé si hicimos la voluntad de Dios. mas não sei se fizemos a vontade de Deus. Porque muchos que estaban con nosotros antes de la pandemia hoy no están con nosotros. Porque muitos que estavam conosco antes da pandemia hoje não estão. No fueron transformados a la imagen del Eles não Señor. foram transformados à imagem de Jesus. El liderazgo espiritual deja un legado generacional. Uma liderança espiritual deixa um Deus legado não se- geracional. Dios nos eligió por ser fieles, Deus nos escolheu por sermos fiéis a Ele. no por ser perfectos. Não porque éramos La perfeitos. Escritura dice claramente, encarga a hombres fieles, A Escritura fala claramente: no a hombres perfectos. escolha homens fiéis, não perfeitos. Y nos delegó su dignidad. E nos delegou sua dignidade. Y puso al lado de nuestros hombres y mujeres de dignidad que apostaron a E nosotros, colocou ao nosso lado homens e mulheres que apostaram em nós. que pusieron en nosotros su propia dignidad. Colocaram sobre nós sua própria dignidade também. Hoy nosotros tenemos que entender que para accionar los planes de Dios sobre este tiempo, Precisamos entender que para ativar os planos de Deus para esse tempo, necesitamos recuperar precisamos un recuperar. liderazgo espiritual que deje un legado espiritual. Precisamos recuperar uma liderança espiritual que deixe um legado espiritual. Todos conocemos Isaías 6. Todos nós conhecemos aí Hay la gran visión del profeta Isaías. a grande visão do profeta El Isaías. trono de Dios. O trono de Deus. La presencia inundaba el trono. A presença inundava El o trono. templo. O templo. Explotaban las ventanas. As janelas explodiam. Daban ganas de hacer enramadas ahí. Dava vontade De no salir más de de ahí. ficar, habitar ali, não sair mais. Pero Elías no era un hombre delegado hasta ahí. Mas Isaías não era um homem de legado até Era un ali. profeta. Era um profeta. Era un hombre elegido por Dios. Era um homem escolhido por Deus. Pero aún no había entendido lo que Dios había puesto Mas sobre ele él. ainda não tinha entendido o que Deus tinha colocado sobre ele. Tiene que venir un ángel, Tinha que vir um anjo, tomar una brasa del altar pegar uma brasa do y altar ponérsela en la boca e tocar para sua que boca él dijera, para que ele dissesse: ay, ai, ay, ay, de mí, que soy un profeta pecador, ai de mim que sou profeta pecador, que habito en medio de un pueblo de pecadores. que também habito no meio de povo em pecado. Y el proceso de Dios en ese instante E o processo de Deus naquele instante no lo llevó a acomodarse en la silla, não levou a se acomodar na cadeira, sino de que es la voz de el profeta, senão que aquela voz do profeta, al escuchar la pregunta de Dios, a escutar a pergunta de Deus: ¿a quién enviaré? a quem enviarei? ¿Quién irá por nosotros? Quem irá por nós? Dice la Escritura, entonces yo A Escritura diz: então eu respondí, respondi: heme aquí, eis-me aqui, envíame a mí. envia-me a mim. El liderazgo espiritual va, A liderança espiritual vai, hace discípulos de Cristo, faça discípulo de Cristo. replica la vida de Cristo en él, Ele replica a vida de Cristo que está nele. muestra que honra, muestra que ama, Ele demonstra que honra, que ama, muestra su fidelidad, e mostra sua fidelidade, muestra que es un hombre que realmente tiene vida de devoción, e mostra que é um homem que tem uma vida de devoção. nos oculta sus debilidades, Ele não esconde suas fraquezas, sino que sabe que se puede quebrar. que sabe que pode cair em algum momento. Elías dejó un legado sobre Eliseo. Elias deixou um legado sobre Eliseu. El ministerio de Elías fue poderoso, O ministério de Elias foi pero poderoso, unipersonal. mas unipersonal, Dios tuvo pessoal. que llevarlo hasta una cueva
Deus teve que levá-lo até uma caverna para hacerle entender que debía dejar un legado. para fazer ele entender que ele tinha que deixar um legado. El ministerio de Eliseo fue mayor que el de Elías. O ministério de Eliseu foi maior do que Él Elias. formó escuelas de profetas. Ele formou escola de profetas. Multiplicó lo que la dignidad de Elías puso sobre él. Multiplicou o que a dignidade de Elias colocou Y sobre él ele. puso su dignidad sobre Ele pegou otros. sua dignidade e colocou sobre outros. La pandemia nos metió en una cueva A pandemia nos colocou numa caverna para que experimentemos algo diferente de Dios en este tiempo. para a gente experimentar algo diferente de Deus nesse tempo. El profeta en la cueva. O profeta ali na caverna. Vino fuego. Veio fogo. Dios no estaba en el fuego. Deus não estava lá. Vino un viento Veio um poderoso. Vento, veio um vento poderoso. Y Dios E Deus, no estaba. Fuego y viento estaba acostumbrado a verlo Elías. Elias estava acostumado com fogo e vento. Pero vino una suave brisa. Mas veio uma brisa suave. Y Dios estaba en una nueva experiencia con Elías. Aí Deus estava vindo numa nova experiência com Elias. Si queremos ser líderes espirituales que dejan un legado, Se queremos ser um líder espiritual que deixa legado, tenemos que entender precisamos entender que este tiempo que es esse un tempo, tiempo de nuevas experiencias con Dios. que é um tempo de novas experiências com Deus. Me encanta decir Eu gosto de dizer que las cosas viejas pasaron. que as coisas velhas He passaram aquí todas son hechas nuevas. e que tudo se fez Y novo. esto va a acontecer en Isso los vai próximos acontecer tiempos. nesse próximo tempo. Debemos accionar la dignidad que se nos impartió. Devemos ativar a dignidade que foi colocada sobre nós. Hay 3 desafíos en este primer día. Nesse primeiro dia eu tenho 3 desafios para você. Mañana vamos a ver un aspecto del liderazgo espiritual un poco más detalladamente. Amanhã vamos ver um aspecto da liderança espiritual mais detalhado. Pero en este primer día hay 3 desafíos. Mas nesse primeiro dia há 3 desafios. El primer desafío es reconocer O primeiro desafio é reconhecer que debemos ser líderes espirituales. que devemos ser líderes espirituais. Debemos ser líderes que muestren a Cristo, Sim. que muestren realmente que Cristo habita en nosotros. Temos que ser líderes que realmente demonstrem que Cristo habita nele. El segundo desafío también es reconocer. O segundo desafio é reconhecer Debemos reconocer que perdimos el camino, que perdemos o caminho, que nos enfocamos en lo natural, que nós ficamos só no natural, que nos enfocamos en las cosas de todos los días que nós focamos somente nas coisas de todos os dias, na y nos rotina. olvidamos que Dios nos enfoca a la eternidad. E esquecemos que Deus nos faz focar na eternidade. Eclesiastés dice, Él puso eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastes diz que ele colocou a eternidade no coração do homem. Todo lo que vos haces aquí ahora como un líder Tudo espiritual que você faz agora como líder espiritual es para la eternidad, é para a eternidade, no para el hoy. não é para hoje. Debemos reconocer que hemos perdido el camino. Precisamos reconhecer que perdemos o caminho. Y el tercer punto O terceiro ponto es decirle a Dios, é dizer a Deus: Señor, aquí estoy. Senhor, aqui estou. Necesito urgentemente Preciso urgentemente que envíes un ángel que o Senhor envie um anjo con una brasa ardiente, com a brasa viva que quemes mi boca, que queime meus lábios, que me queme, que me queime, para que pueda decirte, aquí estoy de nuevo. para que eu possa dizer: aqui estou Quiero ser un novamente. líder conforme a este tiempo. Eu quero ser um líder para esse Póngase de tempo. pie, por favor. Fique de pé, igreja. O Ansés passou permissão para orar pelos irmãos. Quiero pedirle que se ponga de pie un instante. Quero pedir que vocês coloquem de pé um instante. Estamos entre líderes, obreros, Nós estamos entre líderes e obreiros aqui pastores, hoje. hombres y mujeres de Dios. Homens e mulheres de Deus. Estamos aquí y nos conocemos tal vez algunos más, otros menos, Estamos aqui, pessoas que conhecem mais, outras menos. pero hay alguien aquí que nos conoce a todos. Mas alguém aqui conhece a todos nós. Es el Señor. É o Senhor. Él nos conoce. Ele nos conhece. Él sabe muy bien Ele sabe muito bem cómo veníamos caminando, como a gente tem caminhado. cómo atravesamos estos 3 años de Como a pandemia, gente atravessou os 3 anos de pandemia. y Él sabe que estamos en el borde, Ele sabe que está à margem, en el límite, no limite, en la frontera. na fronteira.
Y yo quiero que cierres tus Eu ojos quero que você feche seus y olhos. que abras los ojos del Que Espíritu você abra os olhos do seu y espírito. mires la tierra que Él te prometió. E olhe a terra que Ele te prometeu. Y que mires lo que Él ha puesto delante tuyo. E olhe aquilo que Ele colocou diante de você. Él puso su dignidad sobre vos. Ele colocou sua dignidade sobre você. Hombres que confiaron en vos Homens que confiaram em você. pusieron su dignidad sobre vos. Colocaram sua dignidade sobre você. Y ahí estás, Aí você está. parado en el límite Aí parado no limite de lo nuevo, daquilo que é de lo novo. extraordinariamente nuevo que Dios va a hacer. Daquilo que Deus vai fazer de forma extraordinária. Pero ¿cómo estás? Mas como você está? ¿Quién sos? Quem você é? ¿Sos el líder que fuiste cuando hace mucho tiempo alguien te llamó Você é o mesmo líder que quando há muito tempo alguém te chamou y empezó a formar en vos un corazón conforme a Él? e começou a formar em você um coração segundo o coração dele? ¿Sos aquel que todavía tiene vida devocional? Você ainda é aquele que ainda tem vida devocional? ¿Sos aquel que entiende que lo que Dios depositó sobre tu vida no puede acabar con vos? É você aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, aquilo que Deus pôs em você não pode acabar com você. Aquí muchos hemos sido quebrados en el liderazgo. Aqui muitos foram quebrados na liderança. Porque si hay algo que se caracteriza al liderazgo, É uma coisa que caracteriza a liderança, es en quebrar corazones duros. é quebrar corações duros, Es en poner vidas en el alfarero. é colocar vidas no oleiro que faz o vaso. Y ahí están las manos del alfarero. Está ali nas mãos do oleiro. ¿Y no será hoy el día en que el Señor quiera quebrar ese vaso Será que hoje não é o dia que Deus quer quebrar o seu vaso para hacer un vaso para fazer um vaso totalmente nuevo? totalmente novo? Para que de este encuentro de 2 días nazca en tu corazón el modelo de un líder espiritual conforme a este tiempo. Para que nesses 2 dias Ele trabalhe em você para fazer um líder espiritual para esse tempo. ¿No será este tiempo de ir al espejo y como hacen las hermanas frente al espejo empezar a sacarnos el maquillaje? Esse não é o tempo de você se colocar no espelho como faz as mulheres, de você tirar toda a maquiagem Y reconocer que no éramos tan espirituales. e reconhecer que a gente não era assim tão espiritual. Y reconocer nuestras E debilidades, reconhecer nossas fraquezas, nuestras conversaciones privadas, nossas conversas em privado, reconocer nuestras navegaciones por las páginas de la web. reconhecer onde nós temos navegado pelas páginas da web. Reconocer que tal vez hemos levantado nuestra boca en contra de otros. E às vezes ter falado contra pessoas Reconocer que hemos herido a muchos. e reconhecer que temos ferido muitos. Nos encanta la figura de Elías frente a Dios. A gente gosta de Elias quando está diante de Deus. Nos encanta contemplar la gloria manifiesta de Dios. A gente ama contemplar a glória manifesta de Deus, Pero pocos mas poucos tienen la dignidad, têm a dignidade el coraje, e coragem la nobleza e a nobreza de venir frente a ese Dios presente de vir diante desse Deus presente y decir, soy un líder e dizer: sou um líder de labios impuros. dos lábios impuros. Pero los que se atrevan, Mas aqueles que se atrevem, hoy comienzan hoje começam la mejor etapa de sus liderazgos, a melhor etapa da sua liderança, envueltos en un movimiento de líderes espirituales envolvidos no movimento de líderes que espirituais está levantando Dios en medio de su pueblo, que Deus está levantando no meio do seu en povo. diferentes lugares de la tierra. Em diferentes lugares Se da terra, levantan se líderes levantam líderes para este tiempo. para esse tempo. Decirle al Señor que examine tu corazón. Diga ao Senhor para examinar o seu coração. En este momento abrimos un altar en este lugar. Nesse momento nós levantamos aqui na frente um altar. Un altar de confianza, Um altar de confiança, un altar de seguridad, de segurança,
Un altar donde no hay vergüenza. altar onde não há vergonha. Un altar de transparencia. Altar de transparência. Pero siempre será un altar Mas sempre será altar donde ofreceré mi vida onde oferecerei a minha vida en sacrificio em sacrifício santo, santo, bueno, bom e agradable agradável a Dios. a Deus. ¿Cuántos necesitan avivar el fuego de sus dones Quantos necessitam reavivar o fogo dos seus dons y ser líderes espirituales que dejan legado? e serem líderes espirituais que deixam legado? Mientras tiene sus ojos cerrados. Enquanto você está com seu olho fechado, Si usted lo necesita, levante su se mano. você precisa de uma renovação, levante suas mãos. Yo necesito avivar mis dones, ponga su mano bien en Você alto. necessita avivar seus dons, levante sua mão bem alto. Yo necesito activar un liderazgo espiritual en mí. Se eu necessito ativar uma liderança espiritual em mim, Levante su mano, no se avergüence. não levante sua mão, não tenha vergonha. No hay aquí posiciones en esta noche. Não há títulos, posições nessa No, no noite. hay nada de eso. Hay hombres y mujeres llamadas por Dios, Há apenas homens e mulheres foram parados chamados por delante Deus, de Él, colocados diante dele, diciendo, ay de mí, dizendo: ai de ay mim, de mí, ai de mim, para que Dios sane, para que Deus cure, purifique, purifique, transforme transforme y levante e de levante cada vida de cada vida un aqui líder um espiritual líder espiritual, conforme a su corazón. conforme seu Pone bien coração. alto tu mano. Levante bem sua mão. Siempre recuerda que cuando usted levanta su mano, Sempre lembre, quando você levanta cuanto sua mão, más alto lo levanta, quanto mais alto você más levanta, cachetadas le da al diablo, mais golpe do diabo você diciéndole, dá, dizendo a ele: Satanás, yo le digo sí a mi Dios. Satanás, eu estou dizendo sim ao meu Deus. Levante su mano bien alta. Levante sua mão bem alto. Líderes conforme al corazón de Dios. Líderes conforme o coração de Líderes Deus. que manifiestan a Cristo. Líderes que manifestam Líderes a Cristo. transformados según su imagen y Líderes semejanza. são transformados à sua imagem e semelhança. Líderes con vidas de honra. Líderes com vida de honra. Líderes que aman. Líderes que amam. Líderes que saben lo que es caminar con Cristo. Que sabem o que é caminhar com Cristo. Líderes que han sido quebrados, Líderes que foram quebrados, pero están dispuestos mas estão dispostos a decirle al Señor, heme aquí, Señor. a dizer ao Senhor: eis-me Heme aqui, aquí, eis-me aqui, heme aquí. eis-me aqui. Los que le van a decir, heme aquí, vengan al altar ahora. Aquele que quer se Vengan al entregar como sacrifício, Vengan venha- al altar, venha ao vamos, teu altar. vengan. Es un altar de seguridad. É um altar de segurança. Es un altar del Señor. Usted que levantó su mano, venga aquí Você que adelante. levantou sua mão, pode vir aqui à frente. No se avergüence. Não tenha vergonha. Avergüence a Satanás Envergonha Satanás, viniendo al altar, vindo ao altar, diciéndole, Señor, yo aquí estoy. dizendo ao Senhor: aqui estou. Señor, yo quiero una brasa que queme mi vida. Eu quero uma brasa que queime Una a minha brasa vida. de tu altar, Uma Señor. brasa do teu altar, Senhor. Vamos a ir postrándonos delante del Señor. Nós nos prostrando diante do Vaya Senhor. postrándose delante del Venha Señor. prostrando-se diante do Senhor. Porque esa es la posición de un líder espiritual. Porque essa é a posição do líder Postrar